Você está sabendo da tal PEC da anistia que está em tramitação na Câmara dos Deputados? Eu vou tentar resumir aqui para a gente entender junto. Deputados e deputadas estão propondo uma emenda à Constituição de 1988 para dar aos partidos políticos um perdão amplo e irrestrito por vários tipos de irregularidade que eles tenham cometido até a eleição de 2022. E por que isso tem que ser uma emenda constitucional? Porque em abril do ano passado, a legislatura anterior já tinha aprovado uma outra PEC, dando perdão aos partidos políticos por um tipo de irregularidade cometida até ali. A PEC de 2022 perdoava os partidos que não tivessem cumprido as cotas de candidaturas de mulheres e pessoas negras até então, mas definia que em 2022 as legendas tinham que cumprir essas cotas. Essa PEC que está tramitando agora estende esse perdão e amplia para irregularidades em prestações de contas. A proposta de emenda constitucional, da autoria do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, tem apenas 3 parágrafos. No segundo, basicamente decreta que tudo que os partidos tiverem feito de errado em termos de prestação de contas até a promulgação da PEC, caso ela passe, deve ser perdoado, esquecido, anistiado. Quer ver um exemplo? O Tribunal Superior Eleitoral, que é quem aprova ou não as contas dos partidos, divulgou a reprovação de contas de alguns partidos no exercício de 2017. Sim, porque a justiça é lenta, então eles estão olhando as contas de 6 anos atrás agora. Ao todo, o TSE reprovou as contas de 19 partidos e aprovou com ressalvas a de 16. Esses partidos teriam de devolver ao todo 40 milhões de reais. Um deles, o PTB, do senhor Roberto Jefferson, teria de devolver 3 milhões e 200 mil, mais correção monetária e multa de 12%. Entre os gastos irregulares do partido estão 390 mil reais em hospedagem num hotel e pagamentos de salários aos dirigentes acima de 33.800 reais, que é o teto constitucional. Quais são os partidos que apoiam a PEC da anistia na Câmara? Praticamente todos. Os líderes do PT e do PL, partidos de Lula e Bolsonaro, assinaram a PEC. Só ficaram de fora PSOL e Novo, uma união peculiar. Agora, cá entre nós, é duro a gente gastar o verbo aqui por meses defendendo que não se deve criminalizar a política, defendendo que ela é o único caminho para se fortalecer a democracia e assistir ao escárnio com que parlamentares de todos os espectros tratam as leis que eles próprios criaram. A gente já entendeu o realpolitik de deputado só querer votar projeto diante de liberação de emenda. A gente já entendeu o jogo na troca de apoio por cargos. A gente já sacou que não se faz política pública sem divisão de poder. Agora, aceitar que os partidos sequer prestem contas do uso do dinheiro público, do fundo eleitoral e do fundo partidário, que eles sequer se esforcem para aumentar a diversidade, a representatividade na política, é o famoso me ajudem a te ajudar, sabe? Por falar em ajudar, se você quer colaborar com o jornalismo crítico e inteligente do meio, assine o Meio Premium. São só R$ 9,90 por mês. Conforme vão ficando claras as dificuldades da relação do governo Lula com o Congresso, a gente vai vendo se concretizarem as previsões mais pessimistas dos cientistas políticos sobre o que seria esse legislativo eleito em 2022. Isso não é algo que aconteceu só na eleição passada, é resultado de um processo. A classe política brasileira vem sofrendo há tempos de um empobrecimento de ideias, de valores. É reflexo do empobrecimento do debate público, entre outras coisas, eu sei. E é claro que as exceções que confirmam a regra são louváveis, merecem nosso apreço. Mas quando a gente vê que parlamentares da esquerda e da direita estão dispostos a se unir de forma tão descarada na aprovação de uma PEC que isenta seus partidos de qualquer responsabilidade por malversação com o dinheiro público,
fica muito difícil não se cair num moralismo daqueles de dar orgulho ao MBL, sabe? Porque vamos pontuar bem claramente isso aqui. O dinheiro dos partidos é público. Foram 6 bilhões de reais do nosso dinheiro dado a eles só em 2022. Pois bem, o que o autor da PEC diz em sua justificativa é que a PEC do ano passado, que perdoou as legendas que não cumpriram as cotas de gênero e raça até ali, não poderia valer já em 2023 por causa de uma coisa que chama princípio da anualidade. Isso quer dizer que uma lei não pode valer para a eleição daquele mesmo ano. Ok, então, sobre a participação de mulheres na política, vamos desenhar cronologicamente para ficar bem claro. Em 2009, uma lei incluiu um inciso na Lei dos Partidos Políticos de 1995, definindo que 5% dos recursos do fundo partidário deveriam ser aplicados na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Isso foi em 2009. Daí, em 2019, uma resolução do TSE regulamentou essa lei. O que a PEC de 2022 fez foi apenas tornar a lei constitucional. Agora, a lei de cotas de gênero em candidaturas é de 97. É ela que institui que pelo menos 30% dos candidatos de cada partido a cada eleição legislativa tem de ser de cada gênero. Ou seja, se 70% forem homens, 30% tem de ser mulheres. Gente, isso foi há 26 anos, ou há 7 eleições federais. Vejam bem, são quase 3 décadas em que o próprio Congresso vem legislando para que se criem as condições para que haja mais mulheres na política. De forma artificial, sim, porque se deixar para acontecer naturalmente, esquece. Agora, eles querem dizer que não dá para cumprir a cota num espaço de tempo tão pequeno, em menos de um ano, ou que é fora da realidade querer colocar 30% de mulheres candidatas. A gente sabe que é fora da realidade. É justamente essa realidade que a gente quer mudar com as cotas. Da mesma forma, no caso de candidatos e candidatas negras. Bem, quando você olha a lista de signatários da PEC, tem lá o nome de José Guimarães, líder do PT, e Carlos Jordi, do PL. Tem também o da deputada Benedita da Silva, ela própria autora do projeto que estende as cotas raciais em universidades por mais 50 anos. E também autora do pedido ao Supremo Tribunal Federal que determinasse as cotas de gênero e raça nas eleições de 2020. Benedita disse que houve um erro material ao assinar ali a PEC e pediu que seu nome fosse retirado. E ela teve o pedido negado. Em abril, quando a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara tentou votar se a PEC era ou não constitucional pela primeira vez, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse o seguinte, abre aspas, precisamos limpar esse terreno, votar essa PEC na CCJ, que é só a constitucionalidade, e remeter para um debate de mérito. É urgente discutir esse tema de maneira franca e aberta para saber o que temos que fazer para garantir a efetiva participação das mulheres na política brasileira. O PSOL e o Novo impediram aquela votação. E hoje a PEC volta para a pauta da CCJ. Veja, o PT é dirigido por uma mulher. Elegeu a primeira mulher presidente do Brasil. E elegeu Lula com as bandeiras da diversidade. E mais ainda, aos gritos de sem anistia para os crimes do governo anterior. O partido se render à tentação corporativista do tapetão é uma traição enorme às suas causas e aos seus eleitores. Tanto é assim que os membros do Conselhão de Lula fizeram um manifesto pedindo que o Planalto interfira e não deixe seguir a PEC. Além disso, o PT conta com a Justiça Eleitoral para punir os crimes absurdos da candidatura de Jair Bolsonaro na eleição passada. A PEC da anistia desmoraliza a Justiça Eleitoral, invalida o seu poder fiscalizador. Como a gente pode cobrar que ela puna alguns desmandos e anistie outros? Não dá, é irreconciliável. Essa PEC não pode seguir. É hora de fazer valer, sem relativismos, o grito de sem anistia.